Hoje é segunda-feira, então é dia de estar com meu amigo Eduardo Vanin, diretor da Agriinvest Commodities, analista do Complexo Soja. Bom dia, Vanin. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você mais uma vez conosco. Tudo, tudo tranquilo. E por aí, como vai essa Curitiba? Tô em Gramado. E o que você foi fazer aí? Foi passear, né? É, só love. Aniversário de casamento, 16 anos. Mas então parabéns. Achei chique que venham muito mais anos pela frente, porque eu imagino que seja uma guerreira, não é? Ah, me aguenta. Brincadeira, meu amigo. Parabéns pra. Como ela chama, Vaninho, sua esposa? Neuza. Tô brincando. Parabéns. É japonesa, mas o nome dela é Alessandra. Eduardo Vanin. Se ela tá te ouvindo agora? É que não, não está. Não tá, porque senão eu já tinha desligado tudo. Então, parabéns pra Exatamente. você. Já tinha desligado. Já teria voado tamanco. Já tinha. Uma japonesa no meio da tua cara uma hora dessa. E direto de Gramado, não tem love, não tem nada, não, amigo. Que isso? Aí, só é barraco. Era isso. Mas parabéns pra vocês, pelos filhos lindos que vocês têm, que Deus continue lhes abençoando muito e lhes dando muita saúde. Vaninho, parabéns. Amém. É isso aí, vamos pra frente. Vou pra frente. Eduardo Vaninho, eu tô aqui dizendo pra nossa audiência que precisamos entender que momento é esse pro nosso flat price. Inclusive, foi um dos seus destaques na última sexta-feira, lá nas suas redes sociais, que nós temos ainda esse flat price bastante sustentado, fortalecido aqui no Brasil. Reflexo de um câmbio que melhorou e dos prêmios que seguem altos por aqui. O que está acontecendo que está dando sustentação a essa referência, Vaninho? Bom, é a história do ano, onde nós continuamos vendo a concentração das compras da China aqui no Brasil. Temos as indústrias brasileiras que continuam cobrindo. Temos agora o B15, e entrou um pouco mais antecipado do que se esperava, já a partir de agosto. Alguns ainda duvidam um pouco desse percentual, porque está abaixo, quando a gente considera a produção de diesel no Brasil junto com o importado. Então, veja, é isso, concentração da China aqui no Brasil, porque não está comprando nos Estados Unidos, começou a comprar um pouco mais na Argentina, mas daqui para frente já vai ser menos, e a nossa indústria que precisa continuar cobrindo também. E aí, nisso tudo, nós temos o câmbio que caiu, como você bem falou, os fretes dispararam, fretes agora no spot, por causa do milho que está entrando. Também temos uma alta do frete marítimo, agora para embarque agosto, setembro. Então, quer dizer, ficou mais caro originar. O exportador está tendo que pagar mais via bases, tanto para o grão, que está subindo em reais, o câmbio que caindo acaba tornando a logística brasileira mais cara em dólares, o frete interno e o frete externo. Quer dizer, tudo se soma para tornar a soja brasileira mais cara nesse momento, inclusive mais cara do que a americana. E aí os compradores não chineses se espera que passem a comprar mais dos Estados Unidos. Isso se espera ou já começa a ser sinalizado? Aliás, na semana passada, o relatório de vendas semanais para exportação dos Estados Unidos veio até interessante, né, Vaninha? A gente não via um bom volume, pouco mais de 600 mil toneladas, ou quase 600 mil toneladas, salvo engano. A gente teve um relatório até consistente para um mercado que está sofrendo ainda com a ausência do seu maior comprador, que é a China, não? É o que se espera. Porém, sem a China, vai ficar difícil. E quanto mais tempo isso leva, vai ficando mais. Por isso que o USDA trouxe um corte já agora no relatório de sexta-feira de 2 milhões de toneladas no programa de exportação. Provavelmente já abrindo espaço para uma redução na produtividade, quem sabe. Mas veja, é isso que deve acontecer. Outros compradores, que não China, devem começar a não mais olhar o Brasil, mas sim a soja americana. E aí nós temos Europa, com boas margens de esmagamento, e, portanto, faz sentido comprar soja americana, traz, esmaga, produz um biodiesel e leva de volta para os Estados Unidos o biodiesel. Essa triangulação tem sido muito comum nesses últimos tantos meses, 18 meses que a gente vem vendo. E aí temos Paquistão, que está esmagando mais soja, comprando dos Estados Unidos, alguns países do norte da África, Egito, por exemplo,
Assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o México, e aí os Estados Unidos, nesse momento, tem um programa de exportação, vendas antecipadas para a safra nova, igual do ano passado. Mas o ponto é daqui para frente. No ano passado, rampou. E aí a China começou a comprar mais soja americana, mas nesse momento sem sinal nenhum ainda. Vanim, esse encarecimento da soja brasileira afasta um pouquinho a demanda ou os demandadores de nós, ou a China, por exemplo, vai continuar fazendo grandes aquisições porque precisa estar bem coberta nos próximos meses ou adequadamente coberta. Como é que esse encarecimento da soja brasileira chega para os nossos compradores, principalmente com a China ainda olhando bastante para nós? Bom, o ponto é que a China está recebendo muita soja ainda, mas já começou a cair. Uhum. A semana passada foi a última semana de crescimento. Eu soma as 4 semanas. Quer dizer, é o tempo que leva para um navio chegar lá. Quando você soma 4 semanas até a semana, não a passada, a anterior, todas as origens, Brasil, Estados Unidos, que não tem mais embarcado, nessas últimas 6 semanas zerou, mas está aí na conta, e a Argentina. Quando você soma as 4 semanas, na semana anterior, 11 milhões e 700 mil toneladas, pertinho dos picos do ano. Tá bom? Aí realmente você vê aqueles números. Hoje, por exemplo, saiu lá recebimento, importação da China em junho, grande também. Só que isso é olhar para o retrovisor. Agora, olhando para frente, já na semana passada, já caiu para 10 milhões, somando 4 semanas. E deve continuar caindo. O Brasil já vai passar a embarcar menos, e a Argentina vai estar ali embarcando, mas nada muito expressivo, precisa acelerar. Mas veja, daqui para frente é uma descendente. Vamos descer a serra agora. E aí a China vai recebendo menos soja, vai passar a processar menos, vai ter menos farelo no seu mercado, e aí as coisas vão começar a se encaixar numa sincronia para a cobertura da janela outubro, novembro, dezembro e janeiro. Aí a grande dúvida, se não retirar a tarifa dos Estados Unidos, vai concentrar aqui no Brasil, né, numa janela que nós já vamos ter pouca soja, e a soja que temos, por exemplo, no Mato Grosso, já é difícil encontrar soja com qualidade padrão exportação, então tudo vai afunilar para que a China tenha bastante dificuldade para cobrir o final do ano. E aí abre novamente o debate quanto que as estatais vão comprar nos Estados Unidos. E aí, enfim, toda uma outra análise. Mas isso mantém os nossos prêmios muito firmes para a safra velha. Não, não vejo queda. Certo. Agora, Vanim, como é que estão os nossos negócios? Nesse contexto, o produtor brasileiro está aproveitando para vender ou ele também acabou ficando um pouco mais retraído? Tá devagar. O nosso farmer selling deu um pico aí, porque Chicago subiu, aí o câmbio deu aquela estouradinha, mas depois voltou, devido às tarifas lá de 50%. E aí nós tivemos alguns dias de um bom farmer selling, mas ainda nada assim, super. Semana passada, 2 milhões e 400 mil toneladas. É uma semana razoável, mas se mantiver nesse ritmo, aí nós vamos ter um bom julho. Mas veja que em maio ficamos atrás dos últimos 2 anos. Mês de junho também ficamos atrás dos últimos 2 anos. Precisa acelerar agora em julho e agosto. Em agosto tem contas a pagar, não está bom vender o milho. Em relação ao soja, milho está mais favorável para a venda de soja. Nós vamos continuar vendo um farmer selling nada assim grande, explosivo, mas vamos continuar tendo vendas. O produtor, de certa forma, está aproveitando, ou para fazer caixa, ou para aumentar suas vendas, ou mesmo para comprar insumos para a safra que vem, que ainda falta um tiquinho para chegar no final. Vanim, esse ritmo de comercialização um pouco mais contido, ele quer dizer efetivamente o quê? Que esse encarecimento da demanda está sendo refletido no ritmo do nosso farmer selling, ou o nosso farmer selling está acompanhando um momento onde o produtor está de fato mais apreensivo, mais cauteloso, mais na defensiva? O que ele reflete efetivamente na prática, esse ritmo de comercialização um pouquinho mais contido agora?
Olha, eu diria que, Carla, é o preço em reais por saca. Ele tem se Hum. mantido, apesar da queda do câmbio. Chicago vai e volta, agora está para baixo. Os prêmios vão se fortalecendo, mas em reais tem se mantido. Agora, essa semana passada, deu uma melhoradinha, R$ 2. Quer dizer, o preço não tem saído muito daqueles, por exemplo, vamos olhar lá no Mato Grosso, 115 a R$ 117. É, em, em Goiás, na casa ali dos 122, R$ 123. Aqui no Paraná, um pouco acima dos 130. Rio Grande do Sul também. Não tem saído muito daí. Então, quer dizer, se é para vender no mesmo preço, eu vou vendendo conforme a necessidade aparece. É isso aí. Sem grandes emoções do lado do preço em reais por saca, aí o produtor ele vai vendendo conforme a sua necessidade. Quanto hoje para o produtor custa carregar essa soja, Vanin? Ou se a gente pensa na soja 25 ou 26, o quanto disso é uma boa estratégia para ele? Porque na última sexta-feira, quando nós fizemos juntos uma live, você trazia uma preocupação de que estamos vendendo, estamos comprando os nossos insumos, mas não estamos vendendo a nossa soja. Por favor, me corrija se eu estiver errada, mas esse descasamento no ritmo das coisas era uma preocupação para você para a safra nova, né? Exatamente. Primeira questão, está valendo a pena? Valeu a pena carregar a soja? Não. Se o produtor apenas carregou, o custo financeiro foi maior do que a valorização dela. E lembrando, lá em fevereiro, março, quando houve o atraso da colheita, nós tivemos preços iguais agora. De Uhum. forma nenhuma valeu a pena. Valeu a pena para a estratégia que nós chamamos de long basis, ou custo de carrego, onde você segura a soja, vende o câmbio, vende Chicago. Aí sim, você teve uma valorização do basis, você participou do encarecimento do prêmio, seja no porto ou no basis no interior. Aí, show de bola. Pagou o custo e ganhou dinheiro, tá bom? Falando de safra nova, sim, é uma preocupação que eu tenho, porque as compras dos insumos já estão bem avançadas, temos ainda um pedaço para se fazer, mas não temos um farmer selling condizente com essa comercialização, essa compra de insumos. Temos um tanto em aberto. Se a gente pegar tudo que o Brasil já comprou agora e converter em volume de soja, então nós deveríamos estar mais ou menos com uns 30% de farmer selling. Estamos com 12%. Olha que Olha só. diferença. Pois é. Isso é exposição. Muitos produtores compraram com soja desse ano, porém continua em aberto. Vamos dizer assim, é um barter virtual, tá bom? Que você compra um insumo lá da frente com a soja de hoje. Você continua com descasamento lá para frente, que é o que muitos produtores continuam tendo problemas, muitos RJs toda semana vem saindo, e é por causa disso, nesses últimos 3, 4 anos, essa prática de você comprar o insumo com a soja spot que está valorizada e deixar a safra que vem aberta, não tem funcionado. A soja tem caído ou não tem saído do lugar, tá bom? Então é um risco sim e o produtor tem que ficar atento. Momento, volto a repetir como já falei outras vezes. Anos de vacas magras, quer dizer, margens apertadas, primeira coisa que o produtor tem que fazer é o seguinte, é reduzir as suas exposições. Esse é o ponto, quer dizer, tem que ser disciplinado e evitar esse tipo de risco, porque pode dar tudo errado. Vanin, como é que hoje o produtor que está te ouvindo poderia atuar para diminuir essa exposição ao risco? Vamos entender que ele já adquiriu uma parte dos seus insumos, não vendeu o que deveria ou o que poderia ter vendido da sua soja. Qual seria, por exemplo, um tipo de estratégia que ele poderia adotar, que, claro, não vai ser a mesma para todo produtor, eu sempre gosto de frisar isso aqui. Mas, por exemplo, um produtor que tá te ouvindo e pensou, pô, se eu tô ouvindo o Vanin, de repente, era hora de eu fazer aqui uma situação para estar um pouco mais assegurado e reduzir a minha exposição ao risco. Que exemplo de estratégia ele poderia usar diante desse quadro? Vamos lá, vamos falar com o produtor. Primeira coisa, vamos colocar em níveis aqui de entendimento. Maternal, tá bom? O que o produtor quer? Assim, você falar e não é estranho.
Não estou falando de física quântica nem nada e tal, tal, tal. É o barter. Não precisa ser o barter efetivamente, quer dizer, a troca junto ou a cooperativa ou a revenda e assim vai. As tradings estão também atuando cada vez mais nesse mercado barter. Mas que seja assim, comprei um insumo, vendo a minha soja. Ah, mas acho que a soja vai subir. Pega e vende Chicago, ou vende o câmbio, via banco, etc. E o produtor sabe fazer isso. Para quem não sabe, compra o insumo, vende a soja, ou para quem não está numa situação dessa, faça o barter de uma vez. Quer dizer, isso é normal para todo produtor do norte do Brasil ao sul, não tem mistério. Agora eu não entendo por que nós tivemos durante vários meses, para o KCL, para o MAP nem tanto, mas na combinação 0,18,18, por exemplo, para a soja, que todos conhecem, todos usam, nós tivemos vários meses uma relação dentro do histórico. Por que que não se fez? É aquilo, soja pode subir mais, o dentro ali do 0,18,18, o MAP está muito caro, vai cair, quer dizer, são suposições ou especulações. E isso custa. Agora nós estamos vendo o MAP continua subindo, o KCL, que estava baratão no ano passado, ali em outubro e novembro, estava uma excelente relação de troca, pouco se fez. Quem muito fez foi o Mato Grosso, e agora já o KCL só subindo. Então veja, perder o time é uma exposição. Eu não estou nem falando para o produtor ir para a bolsa, nem nada disso. Estou falando para fazer feijão com arroz, que é o que ele sabe fazer, que é a relação de troca, ele tem o histórico na cabeça, e ele sabe quando está bom. Tem que fazer. Não pode ficar esperando, porque quando a gente pensa em barter, nós temos vários riscos. 0,18,18. Então você tem ali o risco de cada insumo estar ali dentro, quer dizer, são preços que podem subir, são questões diferentes, China vai exportar mais, não sei quem, são guerras e assim vai. E câmbio, e nós temos o preço da soja, que é um outro bicho. Quer dizer, quando você soma tudo isso, olha quanta exposição ele tem. Exato. Ele tem que matar isso rapidamente e partir para a próxima. E daí é logística, é garantir isso, aquilo, fluxo de caixa que está cada vez mais apertado, mais caro. Como é que o produtor vai segurar a soja dele ali na boca da safra, só pegando dinheiro emprestado ou atrasando contas? Está muito caro. Veja, se ele vai reduzindo essas exposições, primeiro o barter, a relação de troca, depois o fluxo de caixa, não deixar passar essas datas importantes, por exemplo, como abril. Abril, nós vendemos, foi o pico do ano, só que foi menor do que os últimos 2 anos. Olha que coisa. E, sendo que esse ano, o juro está bem mais alto do que foi em 24 e muito mais alto do que foi em 23. Olha quanto que o produtor está deixando do lado financeiro e do lado ali da relação de troca com os insumos, quanto que ele está deixando na mesa. E aí, claro, a conta não fecha. Então é isso, é beabá, é feijão com arroz. Não estou falando de bolsa, não estou falando de nada. Isso é um temperinho, isso ele vem depois, passando todas essas fases, aí ele vem para algo mais elaborado. Ele tem que parar para pensar, refletir a cada ano, o que eu deixei de fazer certo esse ano, que eu poderia, se eu tivesse feito diferente, o meu resultado teria sido melhor. É isso aí. Então começa ali pelo básico, relação de troca, e depois reduzindo as exposições. Fluxo de caixa, super importante, no ano em que o dinheiro está realmente bastante caro e escasso. E mais do que isso, o fluxo de caixa também comprometido pela necessidade de entender toda essa dinâmica para o comércio de milho, né, Vanin? Que eu acho que, inclusive, a gente poderia trazer um pouco mais do milho na semana que vem para compor essa questão do fluxo de caixa com a soja, essa dinâmica entre soja e milho. O que você acha? Com certeza. São duas coisas que, nesse momento, andam casadas. Muito importante falar de milho, porque condições nos Estados Unidos estão, pitelíssimas. Não posso pegar minha orelha aqui, mas, um brinco. Falar nisso, eu vou passar ali comprar um brinco para minha esposa,
Né? Então, mas ó, É, tá você um também não vai me voltar pra lá quintelzinho. de mão. Uma hora dessa, você não vai me voltar de mão abanando, Eduardo Vanin. Exatamente, Você já parou o aniversário de casamento pra dar entrevista. Começou daí. exatamente. Então, muito Começou já, obrigada. ela já está braba, Eu imagina. espero que ela esteja acordando agora, porque em Gramado não vai acordar às 5h30, 4h30, igual você acorda. Então deixa ela dormir. Verdade, Eu espero que ela esteja acordando agora. É o mínimo que você tem que exatamente. levar, é Eu um brinco. também, eu também. Vamos descobrir. Mas olha, veja, o milho super importante nesse momento, porque nós temos uma. O USDA não fez um ajuste agora de produtividade, sexta-feira, Sim. mas deveria, já poderia. As condições estão muito boas Uhum. e devem continuar boas. É uma das melhores condições do começo até agora e que os caras de clima que monitoram aí, e você sabe, né, como é que é os Estados Unidos, tem dados lá de 1800 e cacetado. É um dos melhores anos em termos de condições para o milho, temperatura noturna, acumulado de chuva e tudo mais, temperatura de solo lá no plantio e assim por diante. Até, quer dizer, é tudo para termos um recorde de produção, concorrência com o Brasil com muito milho também. Então, realmente, esse papo do milho e da soja, já estamos indo para o final da temporada, mas milho bem importante, porque o produtor ainda tem bastante para vender. Nosso farmer selling de milho está aí na casa dos 42%. Ou seja, haja milho ainda para vender. Eduardo Vanin, meu amigo, muito Bastante. obrigada. Uma ótima semana para você, para Alessandra. Aproveitem bastante, descansem e semana que vem tem mais. E vai me comprar esse presente agora, hein? Bora. Tô saindo, tô fugindo. Eu Tchau, acho fui. bom. Obrigada, Vanin. Boa semana, meu amigo. Até mais.